por ano, isso não é uma delícia que eu vou falar, porque por ano são registrados mais de 100 mil casos de AVC, ou acidente vascular cerebral. Bom, no Brasil, muitas vezes os pacientes podem ficar com sequelas, não é? Para explicar um pouco como a fonoaudiologia pode auxiliar pessoas que passaram por isso, eu estou recebendo a fonoaudióloga Carla Pauliello no programa. Mas o que eu queria dizer é que, às vezes, acaba sendo fatal também. E os casos são muito grandes, né, doutora? Sim. 100 mil é muita gente. Boa tarde, prazer recebê-la aqui no programa. Mais uma vez eu agradeço. De que maneira a fonoaudiologia auxilia nas sequelas que ficaram de um AVC? A fonoaudiologia trabalha tanto com a parte de comunicação como com a parte de deglutição. Então, quando afeta a questão alimentar, que pode provocar uma desidratação, uma desnutrição e inclusive uma pneumonia, a fonoaudiologia trabalha. Do outro lado, com a comunicação. Se eu tenho dificuldade na parte motora para organizar a minha fala, se eu troco palavras, porque muitas vezes há pacientes que entendem, mas na hora de se expressar, trocam, invertem. Eu tenho que procurar um fonoaudiólogo. Na realidade, o sistema já encaminha nos casos de dificuldade. Vamos mostrar através de uns cards aqui no programa qual a relação entre a fonoaudiologia para você entender direitinho. Aí na alimentação. Isso, é o que a gente... Deglutição, né? Exatamente. Na área, por exemplo, o nome se chama disfagia, mas é exatamente isso, a dificuldade de engolir. Se eu não me hidrato adequadamente, se eu não me nutro adequadamente, o fonoaudiólogo precisa estar presente junto com o nutricionista. Na realidade, o trabalho, Claudete, ele é multidisciplinar. Eu tenho médicos, enfermeiros, fonoaudiólogos, fisioterapeutas, nutricionistas e terapeutas ocupacionais trabalhando em prol desse paciente. Agora imagine uma pessoa que tem isso e não tem um plano de saúde, não tem uma assistência, né? Com o sistema de saúde que nós temos no Brasil, como sofre? Porque que problema pode acontecer se uma pessoa não consegue deglutir ou engolir corretamente? Ele fica desnutrido. E com a desnutrição... Ele vai deixando de... Na realidade, se ele fica desnutrido, todo o corpo entra em... Sim, mas, por exemplo, ele pode sufocar, ele pode engasgar. E aí, o que acontece? Quando nós engolimos, o alimento, ele vai direto para o estômago. Se eu for explicar para vocês, é como se a gente tivesse 2 tubos, né? Então, um do tubo é o que vai para os pulmões, onde a gente respira, e o outro é o esôfago, que vai levar até o estômago para que ocorra a alimentação, a nutrição. O que acontece é que eu não consigo coordenar a movimentação de toda essa musculatura e o alimento, ao invés de ir para o tubo que encaminha para o estômago, ele vai para o pulmão. E qual o problema? Eu não sei se é como assim, parece que um grão foi pelo lado errado, é isso? Isso, aí só que ele aí é aspirado. Toda a alimentação pode ir pelo lado errado. Exatamente. E aspirado pelo pulmão, o que acontece? Pneumonia aspirativa, que é o nome, e aí você tem... Olha como é perigoso. É perigosíssimo. Então é fundamental. Fundamental. Vamos ao próximo. A dificuldade de articulação da fala. Exato. E aí nós estamos vendo uma figura idosa, né, já com um AVC. Todos merecem respeito, lógico, e cuidados especiais. Mas lembrando que o AVC também pode acontecer em pessoas bem mais jovens. Bem mais jovens, bem mais jovens. E a questão, Claudete, quando a pessoa apresenta os sintomas, nós precisamos chamar o SAMU o mais rápido possível, porque isso garante a diminuição das sequelas. Tá? Então, assim... E dá para perceber que está tendo uma AVC? Sim. Então, por exemplo, a pessoa começou a sentir formigamento numa parte do corpo, a pessoa começou a sentir dificuldades na compreensão, na escuta, na fala, começou a achar estranho, não consegue sustentar, por exemplo, o membro, braço, ele precisa ser levado o mais rápido possível para o serviço de atendimento. Você quer ver um exemplo aí que nós temos? O querido cantor Sérgio Reis, ele teve um AVC, ele estava entre um show, se eu não me engano, e outro, e aí eles pararam numa lanchonete, ele foi tomar um cafezinho.
e quando ele pegou o café, ele não conseguiu sustentar a xícara. É sinal. Começou a tremer, caiu e foi descoberto ali, ainda bem que foi socorrido rápido, era um AVC. Então, quer dizer, o socorro nas primeiras horas mais rápido é super possível. importante. Uma coisa, Claudete, desculpa até te cortar, é o seguinte, as pessoas às vezes falam assim, vamos esperar passar, uma dor de cabeça insuportável, por exemplo, é um sinal também. As pessoas esperam os sintomas passarem. Pessoal, tem que ir o quanto antes para o hospital 192, liga o SAMU, a pessoa precisa. Quanto mais rápido ela chega, mais fácil é o atendimento e menor a quantidade de sequelas. A dor de cabeça pode ser um sinal, mas é uma dor de cabeça diferente daquela que a pessoa já teve na vida. Exato, é uma dor de cabeça insuportável. Tá certo. Aí, na dificuldade de articulação, a melhora com o tratamento? Sim, a melhora. Depende exatamente da extensão que houve o problema. Porque quando eu tenho um AVC, que é o acidente vascular, duas coisas podem ocorrer. Ou eu tenho um derramamento de sangue, que é hemorrágico, ou eu tenho um isquêmico, ou seja, o sangue coagulou e ele não passa, eu não consigo ter a vascularização adequada no cérebro. Até então, o neurologista, o doutor Júlio Pereira, que participa do programa, ele mostrou aqui na nossa cabeça. Gente, eu vou ali atrás, só tem defunto. Tem pulmão e órgãos assim, né? Mesmo tem de tudo lá atrás, só morto. Aqui, ó, esse daqui é o nosso cara morto. E ele já mostrou aqui que dependendo da área do cérebro em que acontece o AVC, vai dificultar alguma parte, exatamente, né? Ou a fala, isso. E, por movimento. exemplo, se eu tenho a lesão do lado esquerdo, provavelmente o meu lado direito fica com a hemiplegia, que a gente chama, fica comprometido. E, por exemplo, o lado esquerdo é o lado que afeta a questão da fala. Mas a fala em que sentido? Eu posso ter uma dificuldade de articular o som, ou mandar um movimento adequado para a minha musculatura fazer, ou eu posso trocar. Eu posso ter dificuldades na compreensão. Nossa. É começar de novo, né? É uma reabilitação. Não é? Mais difícil até, né? Porque e muitas vezes você falou uma coisa muito interessante. As pessoas falam de bebês. Nós temos tanta paciência com o aprendizado dos bebês e, infelizmente, essa paciência não é tão grande no caso dos pacientes, e assim, nós precisamos desse olhar para ele. É um outro ser humano que está com uma dificuldade de comunicação, às vezes está num grupo de pessoas querendo conversar e não consegue. Tanto é que algumas das orientações é que as visitas ocorram, que é extremamente importante, mas que possa ser assim, uma pessoa por vez, para que ele consiga dar conta de compreender aquela pessoa e consiga falar com a pessoa. Porque isso também vai ajudá-lo, se for dessa forma. Exatamente. Agora, eu sei que é muito difícil, né, doutora, você ver uma pessoa que era ótima, assim, normal, fazia tudo, alegre muitas vezes, brincalhona, ou quieto lá no canto dele, mas estava tudo normal e, de repente, parece que a pessoa está fingindo, parece que não, como assim, de repente ficou desse jeito, mas fica. Fica. E a gente, para entender, é meio duro, mas tem que entender, tem que ajudar. E muitas vezes eles ficam um pouco mais irritados, um pouco mais com choro, e isso tudo pode ser decorrente do quadro neurológico. Nossa, é muito difícil. Sim. Vamos para o próximo. Mais uma dificuldade aí de quem tem ou teve um AVC, de como a fonoaudiologia participa disso. Na realidade, a questão da linguagem é, eu vou organizar a minha fala. Então, tem pacientes que têm, por exemplo, eles conseguem compreender perfeitamente o que você fala e se você pede para eles se expressarem, você fala, boa tarde, tudo bem? Apesar de que boa tarde, tudo bem é uma coisa convencional e eles vão mais rápido, né? Como que está a sua família? Ele fala assim, segunda-feira. Tendo a certeza que está falando para você, eles estão bem. E ele respondeu, segunda-feira. Tá. Porque aí ele troca a fala. Então, quando atinge a linguagem, eu posso ter dificuldade de compreensão. E aí, como vocês trabalham nesse caso? Nós temos um trabalho voltado muito com facilitadores para que essa linguagem venha até a pessoa. E volta, como eu disse para você, dependendo da extensão grau, né? e quanto mais rápido, por isso que eu vou enfatizar, quanto mais rápido vocês correrem, melhor vocês serão atendidos e menores sequelas. Tá. Isso é o mais importante. E se tiver e ficou com sequelas, quanto mais rápido procurar ajuda também. Melhor. Tá. Vamos ao próximo. Dificuldade nos movimentos orais. Isso, exatamente. A questão neurológica. Eu mando um comando para a minha musculatura para que ela organize
lábio, língua, dente, para que eu consiga falar as palavras. E a coisa não acontece. Eu tenho aqui, mas até chegar o comando, ele não vem. Então, eu posso ter distorções na fala. Normalmente, a gente não para pensar, né, doutora? Mas tudo tem que ser certinho no corpo da gente, né? Até falar parece um ato tão simples, tão fácil, mas não é. O falar representa o quê? Falar representa... Muitos movimentos, nossa, né? muitos. Você está usando tudo. Nossa, e assim, o seu cérebro tem que mandar o comando para o seu pulmão, tem que mandar o comando para a laringe, para fazer a questão das pregas vocais atuarem. Ele vai mandar a movimentação para lábio, língua, bochecha. Por exemplo, a campainha, que a gente chama de úvula. O que acontece? Se eu tenho um som nasal, ela tem um movimento. Se eu tenho um som oral, ela tem outro movimento. Então, é tudo ao mesmo tempo. E agora? Nossa. E aí eu tenho que prestar atenção no que eu estou falando para você, ouvindo você, monitorando o que eu estou falando. Então, é um trabalho grande do organismo, grandioso, e que você faz de forma natural, não é? Sem saber quanta coisa está acontecendo dentro do teu corpo. Nossa, meu Deus, que máquina é o ser humano, não? A mais perfeita de todas, não é verdade? Eu queria que você deixasse um recado, então, para os parentes, ou primeiro um alerta que ela já fez aqui para todas as pessoas. Aconteceu, tá diferente, é uma dor de cabeça insuportável, você nunca teve, né? Deixou cair alguma coisa, não tem um movimento perfeito. Vai correndo para o hospital para ficar com menos sequelas, você pode estar tendo um AVC. E que não escolhe. Né? Não escolhe idade nem nada. Muitas pessoas podem ter. E 100 mil casos por ano é bastante. E quais os recados assim para os familiares? Vamos focar um pouco nisso, que essa pessoa vai precisar de muita ajuda. Sim. Primeiro, eu acho que é se munir de paciência e muito amor. Saber olhar essa pessoa nos olhos e falar para ela com o seu gesto corporal que você está presente na vida dela e que você está ali por ela também. Eu acho que isso é o primordial. E depois, colocar essa pessoa aos poucos. Sabe, álbum de fotos é importante. Ter coisas que eu consiga acessar facilmente a linguagem dessa pessoa. Eu falo criança porque às vezes as crianças têm. Uma outra coisa que é muito importante, uma música que a pessoa gostou, que fez parte da história dela, porque daí é um outro lado do cérebro que me ajuda na questão comunicativa. Tudo que você puder trabalhar. Pode demorar o tratamento? Eu queria saber se ele é oferecido pelo SUS, de fonoaudiólogos. Claudete, é interessante que a pessoa procure o sistema de cada cidade, os postos de saúde, porque existe o trabalho de fonoaudiologia oferecido para a população. Essa informação a respeito do SUS, eu creio que exista. Informe-se, então, na sua cidade. Me peço desculpa, mas imagina, eu acredito faça uma busca, né? Faça e uma ver busca, também não é tão difícil. Porque existe nos postinhos, nos ambulatórios. Porque é importante que essa pessoa receba imediatamente ajuda. Muito obrigada por ter vindo. Eu vou deixar o contato. Aqui o Facebook é Carla com K, tá? Carla Paoliolo, tá aí, Paoliello. E os telefones, Taubaté 12, código de área 991218256. Não tem uma vez que eu não engasgo no nome dela, é difícil. Não tem problema. 991218256. Doutora, muito obrigada por ter vindo, viu, Carla? Obrigada. Obrigada mesmo.